Agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula. E uma vez que a gente encerrou a parte de funções lógicas, de funções de texto, vamos para as funções lógicas. Aí é bonito. Quando a gente fala sobre funções lógicas, o que vem à cabeça de vocês? Você sempre tem que associar, gente, essa palavra lógica, tá, com verdadeiro ou falso. Toda vez que se houver falar em lógica, em matemática, é lógica booleana, né? Então, o que é lógica booleana? É verdadeiro ou falso. Apenas isso. Tá? Então, todas as vezes que vocês precisarem matematicamente atestar uma condição, vocês vão sim usar uma fórmula lógica. E estas formas lógicas, elas são muito usadas, elas são vitais para o nosso conhecimento. O que eu posso dizer para vocês? Quando nós falamos em funções lógicas, deixa eu deixar aqui. Nós temos duas situações que são muito importantes para nós entendermos. Praticamente toda a lógica, toda a lógica matemática, tá, se resume a duas palavrinhas. E ou. Tá? Se encontra isso muito no inglês, né? And your. Quem estuda matemática booleana tem o X or. Tá? Mas nós não vamos trabalhar com X or, vamos trabalhar só com and or. Tá? Então, vejam bem, o que significa para nós, o que a gente tem que ter a noção? Por exemplo, tá? Se eu botar aqui, ó, fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Hã? Falso? 7 é maior do que 3, ou 3 menor do que 7? Verdadeiro. Hã? Aí eu vou fazer uma outra pergunta aqui.
Isso aqui é verdadeiro ou falso? 3 menor do que 7 e 7 maior do que 2. Verdadeiro? E agora? E agora? Bolou? Ó, alguém lembra de matemática, assim, uma coisinha chamada tabela da verdade? Lembram disso ou não? Vamos imaginar que isso aqui eu vou chamar de A. A vai ser igual a isso aqui. E B é igual a isso aqui. Aí pergunta aqui, ó. O A é verdadeiro ou falso? Hã? Verdadeiro. Vou botar um Vzinho aqui. Tá? E o B? Hã? Falso. Pergunta. A e B é o quê? A e B é falso. E A ou B? A ou B é verdadeiro. Qual a lógica de tudo? A lógica do e a lógica do ou é o seguinte. Quando eu uso o operador e, as duas condições têm que ser verdadeiro para que aqui seja verdadeiro. Se uma delas for falso, vai dar falso. Então a tabelinha, na verdade, a gente fazia assim, ó. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Falso com falso é verdadeiro. Falso com verdadeiro é falso. Isso aqui a gente chamava de tabelinha da verdade. Lembram disso? Então sempre lembram que quando vocês tiverem o operador e, tá? O e vai levar em consideração as duas. Aí leva em consideração a tabela da verdade. Quando tu tens o ou significa que desde que essa tabela da verdade aqui, ela é do e. Agora eu vou fazer a tabela da verdade do ou. Tá? No ou, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com falso, falso. É aí que muda. A única possibilidade da falso é quando tudo é falso. No ou. E no e, o falso é sempre quando um outro for diferente do outro. Isso é chato? É chato. Mas é super importante vocês entenderem. Porque isso aqui é o princípio, digamos que essa tabela da verdade é o princípio de todas as funções que envolvam uma condição lógica. Tá? Então, por exemplo,
nós vamos ter situações onde nós vamos ter que realizar testes lógicos, e esses testes lógicos nós só vamos saber trabalhar com o resultado certo se nós entendermos como que funciona essa tabelinha da verdade. Por isso que é de vital importância. Quando eu estiver usando o operador e, o e significa que tudo que está sendo perguntado tem que ser verdadeiro. Sempre. Quando eu usar o operador ou, significa que alguma coisa dali tem que ser verdadeira. Senão, se tudo for falso, aí vai dar falso. Se qualquer uma das possibilidades der verdadeiro, ele vai entrar. Isso aqui está mais ou menos compreendido, gente? Então agora a gente vai exercitar isso com funções. Tá? Com funções. Então, basicamente, para usar o operador e primeiro, tá? Eu vou fazer um exemplo bem prático aqui. Tá? Bem prático. Vou salvar aqui para mim já não perder essa planilha aqui, senão já vai ser outra que eu não vou mandar para vocês. Então aqui, ó. Vou botar um briefing aqui, ó. Tabela da verdade e. Quando for e, tá aqui, ó. V mais V igual a verdadeiro. Falso mais falso vai ser igual a verdadeiro. Verdadeiro mais falso igual a falso. Então, olha só. Vou botar 3 números aqui, ó. 10, 15, 18. Tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma coisa bem simples usando o E. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês que as restrições, vou botar aqui embaixo aqui, restrições lógicas. Que tem uns pega-ratão que o pessoal cai muito, gente, cai muito. Então aqui, ó, olha lá. Aqui eu vou digitar um número qualquer. Tá? Aqui nesta célula aqui eu vou digitar um número qualquer. E aqui do lado eu vou responder se esse número é um desses 3 aqui. Tá? Então olha só. O que eu posso fazer aqui? Aqui, ó. Se... Aí eu fazer um... Olha só, teste lógico. Até hoje o que a gente faz é isso aqui, ó. Aliás, se esse número for igual a esse, que é um teste lógico, né? Então, é número válido. Se não, não é válido. Isso aqui é o que a gente faz hoje. Então, se eu botar aqui 10, olha lá, é número válido. Se eu botar qualquer outra coisa, 11, 15, ó, não é válido. Então, olha só, aqui se eu quero saber se esse número aqui ele é um desses 3 aqui,
Vocês acham que eu devo usar e ou vocês acham que eu devo usar ou? Aqui. Quem acha que eu devo usar e? Levanta a mão. Ninguém acha. Ó, tem que criar uma função aqui, ó. Estou usando só um Czinho, tá? Para mim, testar se um número pertence a um desses três aqui. Tá? Tem que usar, por exemplo, esse número aqui. Ele é 10, ele é 15, ele é 18? Ou deveria usar esse número aqui é 10 ou 15 ou 18? Quem acha que é aí, levanta a mão. Quem acha que é ou, levanta a mão. Quem acha que não sabe nada. Ó, beleza. Então, olha só. Quando eu digo que é, lembra que sempre quando eu digo que é, as duas condições ou mais condições têm que se fazerem verdadeiras. Certo? Então eu pergunto, esse número aqui, ele pode ser 10? Vamos mudar aqui, ó. E agora? Esse número é 10? Sim. Então o é aqui funciona. Esse número é 10, é 15? Esse número é 10, é 15 e é 18? Quando que esse número vai ser 10, 15 e 18? Hã? Fala o que tu falou em voz alta. É isso aí. Quando tu usa o é, tu tá afirmando que todas as condições são verdade. Todas. Se tu tiver 30 condições, as 30 são verdade. Só que quando a gente tem comparativos numéricos, um número nunca vai ser mais de um número ao mesmo tempo. Por exemplo, 10 nunca vai ser 10, 15 e 18 simultaneamente. Ou ele é 10, ou ele é 15, ou ele vai ser 18. Ou ele pode ser qualquer coisa. Mas ele nunca vai ter mais de um valor ao mesmo tempo. Agora, existem determinadas condições que eu posso ter mais de uma condição e todas serem verdadeiras? Sim. Por exemplo, 10 é maior do que 1 e é maior do que 2 e é maior do que 3 e é menor do que 100 e é menor do que 1 milhão. E aí eu posso botar quantas condições? E eu posso atolar de é porque todas elas estão sendo atendidas ao mesmo tempo. Estão entendendo? Então, quando eu uso o é, eu estou dizendo que tudo que eu estou botando ali tem que ser verdade. Aí eu vou retornar um true, vou ter uma verdade. Se qualquer uma das condições se perderem, é falso. Já no ou, se eu tiver 30 condições, desde que uma atenda, ele vai retornar verdadeiro. Ele só retorna falso quando nenhuma delas atende. Aí ele vai dar um falso. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês quando vocês vão decidir se vão usar um é ou se vão usar um ou numa fórmula, por exemplo. E isso é que tem que ficar muito claro. Então, a função que eu quero fazer aqui com vocês é dar uma praticada nesse conceito de é, de ou aí, para vocês entrar isso bastante, entrar bem isso na cuquinha. Porque isso aí depois no futuro vai fazer uma baita diferença. Tá? Eu digo o seguinte, que o que difere um planilheiro básico de um planilheiro avançado é conhecer a IO. É o diferencial.
Porque depois que tu domina isso aqui, velho, aí troço lá. Não abre nenhum leque, abre um, sei lá. O que é maior que um leque aí? Sei lá. Abre um girassol no negócio. Tá? Porque, olha só. Então, vamos pegar aqui exemplos de como usar isso. Tá? Olha só. Vamos botar aqui algumas condições, tá? Pra gente botar a fórmula aqui, ó. É maior do que 10, vou botar aqui. É menor do que 25. E vou botar mais uma condição aqui, ó. É ímpar. Tá? E o número que eu botar aqui, nós vamos criterizar aqui. E aqui nós vamos botar o resultado dele. Deixa eu mesclar aqui. Tá? A fórmula mesmo eu vou fazer aqui, mas aqui eu vou botar cada condiçãozinha. Ó, igual a se esse número aqui maior do que 10, então retorna verdadeiro. Tá só um V. Não retorna falso. Aqui. Se esse número aqui é menor do que 25, então retorna V. Se não, retorna falso. Se como é que era a função? Era mod, acho que é mod resto de divisão. Se o resto da divisão desse número aqui por 2, se esse número aqui, se isso aqui for diferente de 0, então é verdadeiro, não falso. Nós temos uma fórmula para ímpar, não tem? Aqui na classe também me mostraram aqui. Mod número. Hã? Ah, tá certo. Ó, então olha só. Montei aqui uma tabelinha da verdade só para a gente ter uma noção. Então se eu botar aqui, por exemplo, aqui, ó, 35, ó, tá 25. Graças. Vou botar 24, 23, ó. Tá? Então agora eu quero que ele me retorne aqui para a gente ver como é que nós vamos fazer essa função. Então a função que a gente vai usar é essa aqui, ó. É a função E. Olha lá. Verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Tá? Então, olha só. Posso até um se aqui, ó. Se. Olha lá. Então, vou usar aqui, ó. E aqui eu vou abrir. Vou usar o meu dentro do se. Então, se isso aqui for maior do que 10, que é a primeira condição aqui de baixo, né? Segundo teste lógico. E isso aqui for menor do que 25, terceiro teste lógico. Se o mod disso aqui por 2 for diferente de 0, então, se tudo isso aqui acontecer, ele retorna verdadeiro. Então, eu vou botar verdade. Não vou botar falso. Tá,
Agora, então, vejam aqui. Deixa eu fazer um novo texto aqui. Então, aqui. A minha função eu posso passar as condições lógicas, quantas eu quiser, vai ao infinito lá, tá? Se todas elas forem verdadeiras, ele vai me retornar verdadeiro. Se qualquer uma delas não for verdadeira, mas eu passei 500 condições e só uma é falsa. Não importa, ele retorna falso. Então notem que essa função ela já dá um poder para o C de vocês magnífico. Lembram que há um tempo atrás, no Excel básico, a gente fazia um C encadeado. Um dentro do outro lá, para poder testar 3, 4 condicionais, vocês lembram? Quando a gente tinha 2, 3, 4 condições, tinha que fazer um C, aí se aquele C retornasse verdadeiro, tinha que botar um outro C ali dentro, e um outro C. Agora não. Agora a gente consegue clarificar isso melhor. Agora a gente vai para os avançados. Vocês lembram qual era aquele exemplo que a gente fez? Um C dentro do C, aqui dentro do C? Ah, o do rank também. O do rank foi o último que a gente fez, né? Isso. Aqui, ó. Vou voltar aqui no ranking. Ó. Vamos pegar aqui do lado aqui, ó. Aqui, ó lá. O funcionário 1, o funcionário 2 e o funcionário 3. Tá? Então, esse aqui vendeu 50, esse aqui vendeu 35, esse aqui vendeu 90. E eu quero... Lembra como é que era aquele negócio do ranking, né? Aqui eu quero saber quem é o primeiro e aqui eu quero saber quem é o segundo. Aliás, então aqui, quero mostrar aqui do ladinho aqui. Tá? Então nem vou botar isso aqui. Vou botar só os valores. Então, olha só. Lembra que aqui, deixa eu rolar para o lado um pouquinho para ficar melhor. A gente fazia mais ou menos isso aqui, ó. Vamos botar aqui igual ao maior, aqui da primeira posição. E aqui é o maior daqui na segunda posição, né? Isso aqui era o ranking, né? Era o primeiro, o segundo, e aqui a gente colocava aqui, se ele era o primeiro colocado. Então a gente fazia aqui igual a se esse valor aqui, se esse valor aqui fosse igual a esse aqui, então esse cara é o primeiro. Certo? Se ele não for o primeiro, ele pode ser o segundo. E se não for o primeiro, não for o segundo, ele não é nada. Então antes, a primeira coisa que a gente fez, a forma que a gente resolveu foi isso aqui, ó. Eu testava aqui se ele é o primeiro. Se ele não for, eu testava aqui se ele era o segundo. Botava igual a se. Então, se esse valor aqui for igual a esse outro. Então, se esse aqui for verdadeiro, ele é o segundo. Se não... Eu acho que o segundo C era quando era falso. Quando era falso, isso mesmo, tá. Seria esse aqui, então ele é o primeiro.
Isso mesmo. Agora aqui no segundo, ó, antes de eu saber se ele é nenhum ou outro, eu botava um C. Se esse valor aqui for igual a esse aqui, então ele é o segundo. Se não, ele não era nada. Fechava esse C, fechava esse outro C aqui e pronto. E eu fazia isso com todos. Ó. Se esse valor aqui for igual a esse aqui, então ele é primeiro. Se não, eu fazia um se de novo. Se esse valor aqui for igual a esse outro aqui, então ele é segundo. Se não, ele não é nada, fecha esse si e beleza. Aqui ele não deu nada. Mas é a mesma coisa com esse aqui. Se esse valor aqui for igual a esse, então ele é primeiro. Se não, faço um outro se esse valor for igual a esse, então ele é segundo. Se não, ele não é nada. E faltou mais um parênteses. Perfeito. Então agora, conforme eu troco aqui, ó, ele já me mexe o meu ranking lá. Tá? Mas para isso aqui funcionar, a gente teve que fazer um encadeamento. Então, olha só. Nós conseguimos agora, por exemplo, aqui eu tenho duas condições. Só que aqui uma condição é dependente da outra condição. Nesse caso de dependência de condição, não tem como usar aquela função E. Por quê? Exatamente. Porque aqui a gente tem uma condição de dependência, ou seja, ele só vai ser segundo se ele não for primeiro. Se ele for primeiro, ele nunca vai ser segundo e nunca vai ser nada. Então concordam que dá para montar um E aqui para fazer isso aí? Dá. Isso aqui, ó. Se, agora aqui, ó, é tá, não, mas não é isso. Tô pensando numa forma didática com vocês aqui que sim, que complica a cabeça de vocês. Tá aqui, ó. Se eu fosse criar aqui uma lógica, tá? Não vai ser um bom exemplo, mas mostrar aqui como que eu faria esse E atender todas as conexões aqui. Não vai dar, porque um tem que usar o sinão. Então não vai dar certo. Com E aqui, nesse exemplo, não é usado para isso. Esse E aqui que a gente está usando é quando nós temos múltiplas condições, precisamos que todas sejam verdade. Começa aqui. Então, deixa eu ver um exemplo que eu posso usar aqui, um E. Tá. Me veio um exemplo na cabeça. Por exemplo, vamos imaginar aqui do funcionário aqui, ó. Vou apagar isso aqui, tá? Aqui é o valor que ele vendeu, vendas, tá? Aqui uma meta que ele tinha que atingir, tá? Então vamos imaginar que essa meta aqui o cara tem. A meta é 35 para todos, tá? Então, olha só. Na verdade aqui, para que ele possa ser considerado primeiro aqui, ele tem que ter duas condições. Ele tem que ser o primeiro ou o segundo,
Tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Ah, beleza, beleza. Como eu tenho só 3 aqui, dá para mim elencar. Olha só, foi diferente aqui. Eu vou botar aqui o seguinte, ó. Quem é o primeiro aqui em cima? Pronto. Só o primeiro vai me interessar. Para ficar mais simples eu demonstrar o E para vocês. Então, olha só. Se... Aí eu vou começar a botar minhas condições. O valor da venda do cara é igual ao melhor vendedor. E além disso, o valor da venda dele é maior ou igual à meta que ele tem para atingir. Então, se todas essas condições aqui atingirem, não, nem vai ser o primeiro. Vamos botar uma condição aqui, se ele recebe comissão ou não. Tá? Recebe comissão ou não. Já me serve aqui. Então, assim, eu vou botar aqui que a condição é que é o seguinte, para receber meta, a condição é que o total vendido, tá? Tem que ser pelo menos mais do que 50% da venda do melhor. E a meta. Deixa eu botar aqui uma condiçãozinha, botar mais espaço aqui. A gente tem poucas linhas e poucas colunas aqui, eu tenho que estar lutando por espaço aqui. Olha só, a condição para receber comissão. Receber a comissão é o seguinte, a venda tem que ser superior à metade do melhor vendedor. Tá? Essa é a primeira condição. E tem que bater a meta. Duas condições. Então, olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui e eu vou saber, primeiro, a primeira condição. Se a minha venda ela é maior do que metade da venda do melhor vendedor. Então, se a minha venda é maior do que isso aqui dividido por 2. Vou tentar chegar mais para cá para ver se eu consigo exibir melhor aqui. Aqui. Estão conseguindo acompanhar? Então isso aqui é a primeira condição. Mas basta só isso aqui? Não, tem mais uma condição. Além da minha venda ser maior do que da metade, eu tenho que ter batido a meta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou intervir nessa condição aqui, fica quieto, Excel. Vou meter um E aqui, ó. Vou abrir aqui e vou começar a botar minhas condições, ó. Essa aqui é a primeira. Vou puxar um ponto e vírgula e vou botar a segunda condição. Qual é a segunda condição? Que a minha venda tem que ser maior do que a minha meta. Então agora eu posso fechar o meu E. Eu vou dar um espaço aqui para vocês começarem a ver isso bem destacado assim. Estão entendendo que no meu C ali eu passei uma condição E e passei duas condições. A primeira condição é essa aqui. Vou separar uma condição da outra ali para ficar bem claro. Nesse ponto e vírgula aqui eu estou deixando bem claro a minha condição. Ó. A minha primeira condição é essa aqui. Ó. Que é o quê? Que a minha venda
seja maior do que a maior venda dividido por 2. Ou seja, maior do que a metade da melhor venda. E além disso, eu vou para a segunda condição. A segunda condição é que a minha venda seja maior do que a meta que está estabelecida para mim. Então, se eu atendi essas duas condições, ou seja, se isso aqui for verdadeiro e isso aqui for verdadeiro, né? Então, nesse caso aqui, o que ele vai me retornar é sim. Se não, ele vai me retornar um não. Ó. Pronto. Agora aqui eu tenho que ajustar os espaços aqui. Aqui tem um S4 aqui que entrou rateando. Pronto. E aqui que eu vou fazer? Eu só vou consertar minha fórmula aqui, porque esse M8 aqui vai ser sempre fixo. Então eu não quero que esse cara aqui sofra alteração quando eu arrastar a minha formulazinha. O resto pode caminhar junto. Mas aqui essa posição não. Então agora se eu arrastar aqui, ó. Agora, por exemplo, esse cara aqui vendeu 50. Então ele já começa a ter. Ah, esse cara aqui vendeu... Esse aqui vendeu 30. Ó, mas não bateu a meta. Vendeu 36. Pronto, os dois já vão receber. Então notem que aqui a gente usou a função é. Para atribuir, a gente passou duas condições. E a vantagem é que se eu quisesse criar aqui 20 colunas e botar mais 20 condições, vai. Então vocês conseguem começar a entender o poder disso? Que as muitas possibilidades que passam a se abrir, de criar fórmulas onde tu pode validar um monte de condição ao mesmo tempo. Isso tem que ser igual a isso tem que ser igual àquilo, isso aqui tem que ser igual àquilo, isso aqui tem que ser menor do que isso, maior, diferente. Aí vale todos aqueles operadores que a gente viu no Excel básico, lembra? Maior, menor, igual, diferente, maior igual, menor igual, tudinho. Então agora, toda vez que vocês lembrarem assim, operador lógico, vocês já sabem que pode injetar um E ali e um OU. Um exemplo. Agora eu vou fazer uma intervenção aqui, ó. Tá? Vou botar aqui, recebe. Aí aqui eu vou botar aqui, ó, que é um recebe com E. Tá? Aqui, ó, venda mais meta. Tá? Agora vamos imaginar que ele tem uma... aqui, ó. Comissão. Mas, tá? Mas, vamos imaginar o seguinte, ó. Para todos, tá? Para todos os que tem um brinde, tá? Que é para todos que venderam mais do que 50% do melhor. Só isso é muito fácil. Uma condição só. Não. Vamos fazer o seguinte, ó.
Aqui vai ser o seguinte, ó. De repente o cara, tá? De repente o cara não ganhou comissão, tá? Mas mesmo ele não ganhando a comissão, porque ele não atingiu a meta de venda, mas ele tá ali, ele tá acima da metade da venda do melhor vendedor. Então, para esses caras aí, eu vou dar um brinde. Quem recebe comissão não leva brinde, já está levando comissão. Comissão em brinde também não. Mas se o cara não atingiu a meta dele para levar comissão, mas ele não está lá nos retardatários, ele conseguiu vender mais do que a metade do melhor vendedor. Então a gente está fazendo aqui uma análise como se fosse, não, o cara está no bolo ali, ele não alcançou os top, mas ele não está lá nos retardatários, ele está lá, está na zona de classificação para a Sul-Americana ali, está no meio do bolo ali, tá? Então assim, ó, cara, tá aí um negócio legal para usar EIO, né? Podemos fazer uma atividade disso aí, uma tabela de classificação, saber quem vai para Libertadores, quem fica na Sul-Americana, quem é para rebaixamento. Tu bota ali as condições, ó, tá aí a atividade, ó. Tá aí a atividade, atividade boa. Atividade boa. Eu passo as regras para vocês e a gente vai implementar. Ó. Olha aqui. Então, olha só. Então, qual é a condição? Vai depender dessa aqui e com o agravante de mais uma. Tá? Então, olha só. Então, qual é a condição aqui? Se não. Essa aí também vai dar um E. Eu quero uma que dê um OU. Vai ter que atender uma única condição. Tá, beleza. Então vamos mudar a regra aqui. Se ele atingir uma das duas coisas aqui, ou se ele atingiu a meta, ou se ele vendeu mais do que da metade, ele leva um brinde. Agora, se ele atingiu os dois, não. Isso. Tá? Vamos testar aqui. Aqui, ou. Olha lá. Ou. Então, ou eu vou levar o primeiro operador lógico. Qual é o primeiro operador lógico? Eu quero testar se esse cara aqui não bateu a meta. Então, se esse valor aqui for menor do que esse aqui, primeira condição. Ponto e vírgula. Vou para a segunda condição. A segunda condição é o seguinte: o quanto que ele vendeu tem que ser maior do que isto aqui dividido por 2. Então aqui eu vou congelar essa célula aqui, né? Isso aqui me interessa. E eu vou fechar aqui. Então, se uma dessas duas condições chegarem, então eu vou botar aqui brinde sim. Se não, brinde vai ser não. Opa! Tá. Ele vai testar se uma delas deu certo. Se uma. Tá certo. Tá certo. Esse ou aqui, ele não vai dar falso se for verdade, verdade, para ele é verdade. O X hora, aquele que eu tinha falado, que é o X ou, que ele testa um, dependendo do resultado primeiro, ele vai para o segundo teste. Que aqui não, aqui é o ou. Então, ele vai testando o primeiro, testando o segundo. Se algum deles é verdadeiro, ele já nem testa os outros. Mas o segundo ali não é verdadeiro. O segundo tem 10 menos. Vamos ver aqui. Ou o M5 é menor do que o N5. 10 é menor do que 35? É. Não, ele não pode ter batido a meta.
Então todos vão levar o brinde. A não ser que em vez de usar um O, usasse um E. Aí eu podo uma condição da outra. O ou, gente, eu usa muito mais o E do que o ou. Muito mais o E do que o ou. Na verdade, eu só uso, assim, ó, vou dizer assim, 90% do uso do ou vai ser para tu conjugar mais de um E. É uma coisa meio estranha, né? Mas tu pode ter um monte de E's aqui e todo esse concatenado de E's te dá um resultado. E pode ter do outro lado um outro cenário. E aí tu consegue completar. Se der esse cenário ou esse cenário aqui, tu vai.